templo Shinto, onde celebram cultos em sua homenagem. Mas, ironia do destino, o homem que dedicara sua vida a combater os micróbios não escapará da epidemia de gripe em 1910, falecendo aos 67 anos. Pasteur e Koch legaram ao mundo inteiro uma herança preciosa. Graças a estes dois pesquisadores europeus, sabe-se como diagnosticar e prevenir as doenças infecciosas. Mais tarde, a descoberta dos antibióticos pelo britânico Alexander Fleming vai permitir também a sua cura. Ele vai receber o Prêmio Nobel em 1945 pela descoberta da penicilina. No dia 6 de agosto de 1881, Alexander Fleming vem ao mundo numa fazenda do condado de Ayrshire, na Escócia. É o caçula de uma família de modestos agricultores. Passa seus momentos de lazer contemplando a natureza nas florestas e campos vizinhos. O homem do campo talvez trabalhe mais pesado, mas tem uma vida mais humana. Não faz a mesma coisa todos os dias. E, sobretudo, aprende inconscientemente 1000 coisas que o homem da cidade irá ignorar por toda a sua vida. Mas como esse jovem camponês da Escócia vai se tornar pesquisador? Aos 14 anos, Alexander é convidado por seus irmãos a se juntar a eles em Londres, onde trabalham como médicos. Lá, Alexander termina seu curso secundário e passa a trabalhar como contínuo numa companhia de navegação. É aí que a sorte lhe sorri? Ele está com 20 anos quando uma herança lhe abre as portas da universidade. Incentivado por seus irmãos, resolve fazer medicina. Decide-se pela faculdade do Hospital St. Mary's, depois de ter jogado uma partida de waterpolo contra a equipe da escola, cujo espírito esportivo muito apreciou. O acaso faz as coisas certas, pois ele encontra ali um eminente professor, Sir Almroth Wright, de quem se torna discípulo. Estudante brilhante, ele abocanha todos os prêmios que a faculdade concede. Em 1906, após alguns anos de prática no hospital, ele é nomeado doutor em medicina. Está com 25 anos. Ele vai trabalhar no laboratório de seu professor e mestre, Almroth Wright, pelo qual tem profunda admiração. Wright se define como um vacinador. Quando o corpo é atacado por uma doença e consegue vencê-la, ele guarda na memória seu método de combate e saberá como resistir a um novo ataque da mesma doença. É o corpo do doente, prioritariamente, que irá desenvolver suas próprias defesas imunitárias. Aqui se reconhece o legado de Pasteur. Após o seu Nobel, Alexander Fleming, homem tímido e de extrema modéstia, confessa: Eu não sou nada sem Pasteur. Quando explode a guerra em 1914, Wright e Fleming, ambos oficiais do exército britânico, são nomeados para Boulogne-sur-Mer. O cassino foi requisitado para tratar os grandes feridos de guerra. Lá os dois convivem com graves doenças, gangrena, tétano, septicemia. Nesse gigantesco e terrível laboratório natural, os dois médicos farão uma importante descoberta. Eles percebem que os antissépticos existentes na época não tinham eficácia alguma sobre os ferimentos. Iniciam, então, um importante trabalho de pesquisa sobre os mecanismos da infecção. Ao aquecer um tubo de vidro, Fleming forma nele várias pequenas cavidades para criar o que ele chama um ferimento artificial. Ele enche este tubo com um líquido infectado e o esvazia. Ele volta a enchê-lo com uma solução antisséptica, deixando-o incubar por 24 horas. Finalmente, ele joga o antisséptico fora e enche o tubo com um preparado orgânico. Quando aquece o tubo, ele constata que os germes se desenvolveram. Eles tinham ficado nas cavidades onde o antisséptico não pôde penetrar. Ele prova que os antissépticos tradicionais, por demais concentrados, destroem principalmente os micróbios nocivos e os glóbulos brancos defensores do organismo. Quando estão pouco concentrados, eles destroem somente os glóbulos brancos e os micróbios que permaneceram ativos se desenvolvem facilmente no organismo sem defesa. Fleming e Wright preconizam que se limite o tratamento das feridas à limpeza com soluções à base de sódio, o que permite, por uma irrigação melhor da zona contaminada, que os glóbulos brancos exerçam seu combate. Apesar das repetidas recomendações, o mundo da medicina vai continuar utilizando esses perigosos antissépticos até a Segunda Guerra Mundial. Em 1918, Fleming retorna ao Hospital St. Mary's para o departamento de vacinas dirigido por Wright. Uma das suas missões é o aperfeiçoamento da vacina contra a gripe. Uma doença que havia provocado 22 milhões de mortes, ou seja, mais do que a Primeira Grande Guerra.
Em vez de manter seu laboratório meticulosamente limpo, Fleming conservava deliberadamente suas culturas por 2 ou 3 semanas antes de eliminá-las, achando que um acaso poderia ocorrer. O espírito não preparado não enxerga a mão que lhe estende a sorte. O acaso já havia ajudado o trabalho obstinado de Robert Koch. Fleming irá viver a mesma experiência. Em julho de 1928, Fleming espalha estafilococos dourados, uma bactéria bastante virulenta, em várias caixas de cultura orgânica, mas se esquece de passar previamente as placas de cultura pela incubadora para destruir os germes do ar. Ele parte em férias por 1 mês. Ao voltar, observa que uma das placas está coberta de mofo verde escuro. Para sua grande surpresa, Fleming constata que, ao redor desses mofos, os estafilococos dourados foram todos destruídos. Fleming mostra a placa suspeita aos seus colegas, que não ficam nem um pouco intrigados. Ele se obstina, persiste e se questiona. Ao filtrar os mofos inoportunos, ele constata a presença de um fungo, o Penicillium notatum. Ele percebe que este fungo, em contato com os estafilococos, produz uma substância que tem o poder de neutralizá-lo. Ele dá a esta substância o nome de penicilina. Fleming está convencido de que fez uma grande descoberta. Ela é publicada em 1929. Um certo tipo de penicillium produz uma substância antibacteriana poderosa. Ela pode ser um antisséptico eficaz contra os micróbios sensíveis ao penicillium. A aventura da penicilina poderia ter começado nesse ano de 1929 e ter evitado várias mortes. Mas será preciso esperar 10 anos até que este primeiro antibiótico tenha uma utilização efetiva. Os cientistas continuam indiferentes até mesmo quando Fleming se pronuncia num congresso de medicina em 1936. Eu falei da penicilina, mas me faltou eloquência. Ninguém deu atenção. São consideráveis os recursos necessários para estas pesquisas. Ele não tem verba para contratar os químicos que poderiam ajudá-lo a isolar e estabilizar essa intrigante substância. São os bioquímicos Florey e Chen que conseguirão fazê-lo em 1940, no Instituto de Oxford. Quando sabe da novidade, Fleming fica transtornado. Seu sonho, enfim, se realizou. Vai poder contemplar a sua substância em estado puro. Vai a Oxford para encontrar Florey e Chen, que ficam surpresos. Pensavam que ele havia morrido. Sobre eles, Fleming dirá: Eles são os cientistas químicos que eu gostaria de ter tido ao meu lado em 1929. Em 1942, um amigo de Fleming sofre de meningite aguda e morre. Na noite de 6 de agosto, Fleming telefona a Florey, que possui a única amostra de penicilina pura. Florey não hesita um segundo em mandá-la para Fleming. Este injeta a substância no seu amigo, que em 1 semana está curado. O Times de Londres fala em milagre médico. É o início da reputação mundial de Fleming. Nessa época, a Segunda Guerra Mundial está no auge. Nas frentes de batalhas e nas cidades, milhares de homens são feridos e mortos. Outros morrem de epidemias ou de doenças infecciosas. A penicilina parece o remédio milagroso. Mas para ser testada em grande escala, seriam necessárias grandes quantidades e um investimento colossal. A Inglaterra, envolvida no conflito, não tem condições de fornecer a Florey e Chen os meios necessários. Os 2 químicos conseguem convencer os americanos. A penicilina cura 200 pessoas em 1943 e 500 em 1944. Nos meses seguintes à liberação, somente as tropas americanas baseadas na França são regularmente abastecidas. Mesmo a venda no mercado negro não é suficiente para atender às necessidades. Os médicos estão tão aflitos que chegam a colher a urina dos soldados americanos que tomaram penicilina para extrair a substância de forma ilícita. Quando Florey, Chen e Fleming recebem o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1945, a penicilina é considerada o maior medicamento de todos os tempos. Fleming suscita o entusiasmo de todos. São muitos os títulos universitários, acadêmicos, condecorações e recepções. Eu lamento não poder me acostumar a toda essa agitação, mas acho que vou ter que me conformar. Alexander Fleming morre em 1955 em Londres, 10 anos após ter recebido o Prêmio Nobel. Antes de morrer, ele confessa com certo humor britânico: Eu jamais teria descoberto a penicilina nos laboratórios atuais, onde as regras de higiene devem ser rigorosamente respeitadas.
Diferentemente dos antissépticos tradicionais, o antibiótico só destrói as bactérias nocivas e preserva os glóbulos brancos. A penicilina foi o primeiro antibiótico. Depois dela, nasce a streptomicina, a tetraciclina, o cloranfenicol e muitos outros. A maioria das espécies bacterianas responsáveis por terríveis epidemias podem ser finalmente destruídas. Meningite, febre tifoide, tuberculose, sífilis e também afecções não banais e nocivas como a angina. Os antibióticos estão entre os remédios mais vendidos nas farmácias, mas cuidado, não se deve abusar. O consumo exagerado do antibiótico enfraquece consideravelmente o efeito do medicamento. Os micróbios aprendem a resistir ao antibiótico e evoluem. Os doentes portadores destes bacilos podem infectar as pessoas que os cercam e fazer com que adquiram uma doença resistente aos antibióticos. Além do mais, a produção dos antibióticos ainda é muito cara e, por conseguinte, de difícil implantação nos países pobres. Atualmente, a tuberculose é a primeira causa da mortalidade provocada por um agente infeccioso. Ela é responsável por 3 milhões de óbitos por ano. 1/3 da população mundial está infectada pelo bacilo. Em 1996, o impaludismo atingiu 450 milhões de pessoas. 2 milhões morreram, principalmente crianças. De 20 anos para cá, 24 milhões de pessoas foram infectadas pela AIDS, das quais 4 milhões morreram. O planeta se transformou numa grande aldeia onde as mudanças rápidas e frequentes facilitam a transmissão